E eu queria cumprimentar e destacar de forma muito especial o papel imprescindível que teve na defesa de um dos valores, presidentes, mais inegociáveis que nós temos, que é a nossa democracia brasileira. Nós todos mineiros devemos muita gratidão à coragem, à determinação, ao espírito público do senador Rodrigo Pacheco, que fez o Brasil continuar sob os pilares da democracia do país. Mas eu queria te dirigir a você, Rodrigo, para dizer que a sua missão não terminou por aí. Eu tenho absoluta convicção que você aceitará um duplo desafio. Primeiro, o desafio de retomar as políticas públicas de Minas Gerais, que ficaram completamente abandonadas, da saúde, da educação, da segurança, do desenvolvimento social, para a gente poder voltar a colocar esse país, esse estado do tamanho que ele tinha na federação. Segundo, porque você ajudará a continuar com as políticas públicas e na direção certa, nas mãos certas, o Brasil, na mão, com a sua, que eu tenho certeza, com a sua coragem de ajudar a gente a retomar Minas Gerais, você vai ajudar a gente a manter o presidente Lula até 2030 na presidência da República do Brasil. E eu queria te dizer, Rodrigo, que esse desafio é muito grande, mas tenha certeza que você tem aqui em mim um companheiro leal, um amigo determinado, aguerrido e corajoso para ajudá-lo nessa empreitada. Eu tenho certeza que os mineiros e mineiras de bem estarão ao seu lado para que você assuma o governo de Minas Gerais e ajude o presidente Lula a ser o presidente da República de novo. Minas dá exemplo ao Brasil. Aqui é Lula do povo, é Lula de novo. Agora convida-se a fazer uso da palavra o senador Rodrigo Pacheco. Muito boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores que fazem dessa festa e dessa solenidade um evento muito bonito, muito democrático, muito plural, muito respeitoso. Eu quero compartilhar com vocês da minha alegria de estar aqui, nesse instante, com um compromisso de ser muito breve, porque assim como vocês, eu também quero ouvir o presidente Lula. Cumprimento o senhor e agradeço, presidente Lula, pelo convite para que aqui estivesse hoje. Saúdo a primeira-dama Janja da Silva, os ministros e ministras de Estado, notadamente o ministro Camilo Santana, que é um ministro engajado nos anúncios de hoje para a educação do Brasil e que tem feito um trabalho extraordinário para algo absolutamente essencial, que é a educação no nosso país, o caminho para o nosso destino, o caminho para os nossos objetivos é a educação, hoje liderada pelo meu colega senador Camilo Santana. Quero cumprimentar os ministros de Minas Gerais que compõem a esplanada dos ministérios, o ministro Alexandre Silveira de Minas Energia, a quem agradeço pelas palavras de apreço, de apoio e de carinho que a mim foram rendidas, a ministra Macaé Evaristo, ministra de Direitos Humanos do Brasil, também mineira, todos os ministros e ministras que aqui se pronunciaram e que aqui participam dessa solenidade e compõem o governo Lula. Saúdo os meus colegas parlamentares federais,
parlamentares estaduais que aqui estão, um cumprimento muito especial ao prefeito municipal de Minas Novas, nosso querido Alessandro Barbosa, a quem também agradeço pelas palavras de apoio, que são muito importantes para mim, Alessandro, especialmente vindo de um político jovem, promissor, competente, como você é, de uma cidade para mim também muito importante, que é Minas Novas, aqui no nosso querido Vale do Jequitinhonha. Todos os prefeitos que aqui estão, o meu apreço, o meu reconhecimento e o meu compromisso com cada um de vocês, porque sou um municipalista e tenho muito orgulho disso. Todos os vereadores, secretários municipais, a sociedade civil organizada, os movimentos sindicais, movimentos sociais, povos originários, indígenas, quilombolas, que ganham esse presente hoje de reconhecimento numa festa cidadã que os reconhece como parte essencial e integrante da sociedade brasileira. Me permito, Alessandro, fazer um cumprimento também muito especial a alguém que prezo bastante, que é o meu querido amigo Aécio Guedes, ex-prefeito de Minas Novas, que um dia, na gestão de prefeito, me telefonou, pediu que eu o recebesse com uma comitiva de Minas Novas, levando lá a nossa reitora, professora Joaquina, do Instituto Federal do Norte de Minas. E eu os recebi na minha residência. Eu era presidente do Senado, a residência oficial do Senado Federal. Havia um grupo de pessoas, o deputado Reginaldo Lopes também se fazia presente. E lá anunciaram que era um desejo de ter um campus quilombo em Minas Novas como extensão do Instituto Federal. E quando eu me deparei com aquela ideia, e das muitas ideias que surgem para um senador ou para um presidente do Senado, eu identifiquei aquela ideia como absolutamente apropriada, adequada e justa. E a levei juntamente com o Reginaldo, com outros parlamentares, e contamos com a sensibilidade do ministro da Educação do nosso país e do presidente Lula, para que aquele sonho se tornasse uma realidade. E hoje está aí, o prédio em obras, em prestes em funcionamento, para poder fazer um reconhecimento importante de que Minas Novas está no mapa do Brasil, que o Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais está no mapa do Brasil, que o povo quilombola precisa de respeito e de reconhecimento. Então foi uma escolha, meu caro Aécio, meu caro Alessandro, Paulinho, presidente da Câmara e vereadores, foi um acerto esse encaminhamento dado naquilo que a política nos exige, que é a arte de escolher. Nós precisamos escolher as nossas prioridades. E o Brasil, e digo isso, um tanto preocupado com o obscurantismo, o negacionismo, o radicalismo, o fundamentalismo que hoje permeia e insiste em conviver em sociedade, o papel que todos nós temos de reconhecer que o Brasil é feito de homens, de mulheres que precisam se respeitar. O Brasil é feito de crianças que precisam ser protegidas, de idosos que precisam ter os seus direitos reconhecidos, dos povos originários, indígenas e quilombolas que fazem parte dessa sociedade e que precisam ter o cumprimento da Constituição em respeito a cada um deles. E esta convivência de todos que têm religiões diferentes, que têm orientações sexuais diferentes, que têm vocações políticas diferentes, tudo isso é possível a partir de uma palavra que é um conceito muito importante que deve ser sempre evocado, especialmente nos momentos de hoje, que é democracia. A democracia que alguns insistiram em negar, em combater e em evitar no nosso país. E agora, depois de tudo que aconteceu, com plano de golpe de Estado, com minuta de golpe de Estado, com depredação de prédios públicos, com cooptação da sociedade a partir desse conceito antidemocrático, pretendem anistia ampla, geral e irrestrita, como se o 8 de janeiro tivesse sido um passeio no parque. As instituições desse país funcionam.
As instituições desse país reagem, as universidades, os movimentos sociais, o movimento sindical, os professores, os partidos políticos, todos nós temos compromisso com a democracia do país, que foi sim vilipendiada e atacada nos anos de 2022 e de 2023, início de 23 no nosso país. Isso precisa ser dito, porque todos nós precisamos resistir, presidente Lula, e enfrentar esse movimento que existe. Os mesmos que negaram a democracia, negaram a ciência na pandemia e negaram vacina ao povo brasileiro, e mais de 700 mil pessoas morreram. Os mesmos que negam a democracia, negam a importância das universidades públicas e dos institutos federais, e a resposta é uma educação estruturante. Os mesmos que negam a democracia hoje pretendem, repito, uma anistia plena, geral e irrestrita, que haverá de ser resistida por cada um de nós, homens públicos responsáveis. Por isso, meus caros amigos, eu tenho dito sempre que nunca foi tão importante nesse país os professores para poder formarem a nossa juventude, a nossa sociedade. Nunca foi tão importante nesse país os juízes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para aplicar lei e ordem àqueles que ultrajarem a democracia e o nosso Estado de Direito. Nunca foi tão importante a imprensa do nosso país, para poder dar a informação correta em tempos de falsidade, de mentiras que permeiam sobretudo as redes sociais, ainda não reguladas no nosso país. E digo, presidente Lula, que os partidos políticos foram importantes, que os profissionais da saúde foram importantes na pandemia, que todos nós fomos importantes para preservar a democracia, inclusive o senhor, mas nesse instante digo, presidente Lula, nunca o Brasil precisou tanto do senhor como hoje para garantir a soberania nacional do Brasil. Democracia e soberania, a prova, sob risco, que precisa da resistência a partir de um homem que reúne experiência, pela terceira vez presidente da República, que reúne sabedoria, que reúne respeitabilidade mundo afora e que é capaz, a partir desses predicados e desses atributos, estabelecer o diálogo necessário para que tenhamos a nossa soberania resguardada. O Brasil é dos brasileiros e os brasileiros têm Luiz Inácio Lula da Silva como um líder capaz de dialogar e dar solução para esse problema que enfrentamos nesse instante. E para concluir, exaltando e enaltecendo mais uma vez a importância da educação, a importância das universidades públicas, a importância dos institutos federais, a importância dos movimentos sociais. Dizer que eu tenho na minha biografia política de 10 anos de vida pública erros e acertos, mas não está no rol dos meus erros ter traído a democracia do nosso país. Quando presidente do Senado e do Congresso Nacional, em 2022, eu dizia aos quatro cantos em alto e bom som, que o presidente que fosse eleito, a ele seria dado posse no dia 1º de janeiro de 2023, que a nossa justiça eleitoral precisava ser respeitada, que as urnas eletrônicas, que eram motivo de orgulho do Brasil, funcionam e não eram aquilo que esses negacionistas diziam em relação a ela, que nós tínhamos uma democracia forte, a democracia que elegeu pela terceira vez Luiz Inácio Lula da Silva, e eu tenho muito orgulho nessa mesma biografia, de naquele dia 1º de janeiro de 2023, instantes antes daquela imagem que o presidente Lula subia pela terceira vez a rampa do Palácio do Planalto, instantes antes, sentado na cadeira de presidente do Congresso Nacional, em uma sessão solene de posse do presidente eleito, lá estava eu
sentado como senador de Minas Gerais a dar posse ao presidente legitimamente eleito por esse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, o meu reconhecimento, o meu apreço, a importância de Lula nesse momento para a garantia da nossa democracia, para a garantia, repito, muito adequado esse tema nesse instante, que é a soberania nacional. Muito obrigado, presidente Lula, pela oportunidade, e nós estaremos juntos. Lula, que tem sido muito importante para Minas, no acordo da dívida do Estado, no acordo de Mariana, nas estradas federais do nosso Estado, nas barragens de água, será ainda mais importante no seu próximo mandato como presidente da República. Muito obrigado.